Olá! Dessa vez eu resolvi aparecer novamente. Vê só, a gente vai fazer a terceira questão da seção do speaking, tá? Integrated Task, que eu chamo de Integrated Task B, porque a segunda é Integrated Task A. E nesse caso, ao invés de ser uma conversa entre um homem e uma mulher, com aquele assunto universitário, a gente tem um academic topic, porque geralmente é uma aula que o professor dá, certo? Mas é apresentado para você um reading, e depois o listening, o professor dando a aula. E nesse reading, você vai ter um tópico e vai ter a definição desse tópico, tá? O que é esse tópico? Talvez no reading ele te dê exemplo também, mas você tem que ficar atento mesmo para o exemplo que o professor vai te dar no listening, tá? Lembrando que, de maneira geral, o listening é mais cobrado. É mais cobrado de você o que você entendeu from the listening, from the lecture. É mais cobrado de você o que você entendeu do que você ouviu mais do que você leu, certo? E como eu falei para vocês, nesse caso é um tópico acadêmico, é uma aula sobre alguma coisa. Geralmente é um parágrafozinho de umas 100 palavras, tá? E aí você tem 45 a 50 segundos para ler, ok? O que é que você vai fazer? Isso aqui é muito importante. Quando você estiver lendo, né, o reading, você vai anotar o tópico prontamente e anotar a definição, tá? Então, em 50 segundos, assim que você lê, você vai ler em menos do que isso, vai ler rapidinho, você vai anotar o tópico, procurar a definição e já anotar a definição, certo? Então, você vai anotar o tópico e depois vai escrever a definição desse tópico, tá? Quanto mais parecido com o que você acabou de ler, quanto mais parecido com o reading, melhor, tá? Lembrando que melhor ainda é quando você anota mais parecido possível com o listening, ok? E aí o listening, pessoal, é aproximadamente uns 120 segundos, tá? Ou seja, 2 minutos, né? E aí o professor vai explicar aquele tópico que você já viu no reading e vai dar um exemplo. Então, é basicamente o seguinte: tópico, definição do tópico e exemplo, tá? Anote o exemplo, você vai repetir na sua resposta. Palavras-chave. É porque tu não sabe, mas quando, tipo, quando eu tô fazendo alguma coisa, eu tenho que ficar paralisada pra quando eu editar, entendeu? Eu corto o vídeo com muito. Eu tô lembrando da tua cara naquele filtro. Ai, meu Deus! Para, Raíssa, pelo amor de Deus, senão eu não consigo trabalhar. Não, tô brincando, vai. Peraí. Anote o exemplo. Você vai. Peraí. O professor explica o tópico. O professor explica o tópico com um exemplo, tá? Repetindo, tópico, definição do tópico e exemplo, tá? Lembrando que o tópico e a definição dele, você já anotou from the reading. Você já anotou lá do reading, né? E o exemplo, preste muita atenção no exemplo que o professor vai dar, tá bom? Porque assim, você não vai dar sua opinião sobre nada nessa questão. Nessa questão, você só vai replicar o que você acabou de ler e o que você acabou de ouvir. Então, você vai replicar o quê? O tópico, a definição dele e o exemplo que o professor te deu, certo? Como anotar, eu coloquei aqui, destaquei para vocês. Você vai repetir na sua resposta, palavras-chave, né? Como anotar, a gente já tem um vídeo disso lá no listening, tá? How to take notes. E aí vale a pena você assistir novamente aquele vídeo ou você focar aqui no que eu vou te dizer. Se você já tá aí na prática, foca nas palavras-chave, tá? Do listening, porque provavelmente você vai lembrar. Só de ver a palavrinha, você vai lembrar em que contexto aquela palavrinha estava inserida quando o professor deu o exemplo, tá bom? Nesse tipo de questão, você vai ter 30 segundos para se preparar e 60 segundos para responder. Óbvio que não dá para você, se fosse assim, seria perfeito, né? Se você pudesse replicar exatamente tudo que o professor disse, mas não tem como. Então, foca em replicar o tópico, eu vou repetir mais uma vez, tópico, definição do tópico e o exemplo que o professor vai dar, tá bom? Você vai basicamente repetir o conteúdo visto, então, nesses 30 segundos, faça o quê? Marque o título, a definição e o exemplo, tá? Selecione aquilo que é relevante. O que for muito detalhe, pode descartar, porque, mais uma vez, você não vai conseguir falar em 60 segundos o que o professor falou em 120, tá bom? E aí, ó, para te ajudar aí com os templates, a gente tem o seguinte. Você pode começar falando, the article is about, tanana, which is, e aí dá a definição. The professor provides the example of,
tal coisa. To illustrate this, blá, blá, blá. He or she, né? Depende se for professor ou professora. She says that. Aí você explica o exemplo que ele deu. This example clearly illustrates the topic. Illustrates e fala qual é o tópico, entendeu? Vale muito a pena você anotar isso, tá? Se você estiver treinando, se você aí tiver com mais tempo, você anotar esse template, o seu próprio template. E para todos os testes que você fazer, você utilizar o mesmo template. Por que não? Certo? O mais importante é você falar o que você anotou. Não existe maneira correta de você anotar, né? Você anota as palavras-chave usando as siglas que você vai entender depois. O mais importante é você entender. O errado é você anotar uma coisa que você não leu ou que você não ouviu, tá? Outra coisa importantíssima é você falar na ordem, tá? Mais uma vez eu vou te dizer a ordem para você jamais esquecer. Tópico, definição do tópico e exemplo, tá? Se tiver 2 exemplos e você conseguir falar os 2 exemplos, fala na ordem que o professor falou, o primeiro exemplo e o segundo exemplo. Fala tudo bonitinho na ordem que vai dar bom, com certeza. Muito boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.